Olá, amigos, boa noite. Já estamos aqui iniciando mais uma noite de estudos e reflexões. Que Deus nos ampare, Jesus nos ilumine e que possamos estar juntos. Gil já aparecendo ali, Laura, são os amigos Terezinha compartilhando conosco nesse instante. Nós já agradecemos muito a presença de todos junto de nós. Márcia, Edith, boa noite a todos. Dilza, Laura Maria, Cláudia, obrigada, amigos, obrigada, muito obrigada, porque essa é a razão de estarmos juntos. Ana Clara, Terezinha, matarmos a saudade, continuarmos nossos estudos e reflexões, sem perdermos o pique, né? São tantas semanas seguidas, tantas dificuldades que o mundo está passando e nós estamos aqui. Eliana, boa noite. Marcos, boa noite. Vamos à nossa prece, porque é assim que então nós costumamos nos harmonizar com o ambiente para que possamos verdadeiramente ter uma condição melhor de vivência, de reflexão. Então vamos lá. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz esteja a nos envolver, permitindo, Pai, que junto de nós estejam os amigos espirituais que nos amparam a cada semana, a cada estudo, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança. Permita, Pai, que a paz esteja entre nós, que Jesus, o Mestre amado, não nos falte nunca. É assim, amigos, iniciamos nossas reflexões. Cláudia, Valdemir, Eduardo, boa noite, amigos, boa noite a todos. Nós estamos só nos ajeitando aqui. Como eu disse ontem, o Face mudou um pouquinho a aparência, né? E aí nós ficamos meio que perdidos, mas tá tudo certo, porque já conseguimos então nos encontrar aqui e encontrar os amigos também. A Terezinha, boa noite. Eliane, boa noite. Vamos lá. Abrindo os nossos estudos, hoje nossa noite é de reflexões a respeito da obra Boa Nova, do Espírito de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E essa obra é algo trazido de informação do mundo espiritual, com reflexões que teriam momentos vividos por Jesus junto dos seus àquela época. Assim, nós estamos no capítulo 14, que tem como título A Lição a Nicodemos. E é interessante porque nós tínhamos começado este capítulo na semana anterior, né? Na semana passada. E neste capítulo, Jesus, aquela passagem de que Nicodemos se aproxima de Jesus na calada da noite. Nicodemos era um doutor da lei, um homem entendido na lei vigente, né? Cumpridor da tradição judaica. E ele é quem busca Jesus para saber de Jesus informações a respeito de dúvidas que ele estava portador, sendo que ele tinha observado os discursos de Jesus, a fala de Jesus. Então, tudo isso Nicodemos estava vivendo e ele busca Jesus para ter informações. Assim, uma noite ele procura Jesus e foi exatamente aqui que nós paramos a semana passada. Após a saudação habitual, narra então Humberto de Campos, e revelando as suas ânsias de conhecimento, dirigiu-lhe a palavra. Então ele abriu um diálogo com Jesus naquela noite em que o procurou. E ele diz a Jesus: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado. Então ele observava o trabalho de Jesus, as tarefas, as curas, o ensino, a ajuda que Jesus estava prestando. Por conta disso, ele somente alguém que venha da parte de Deus pode fazer tudo que o Senhor está fazendo. Valéria, boa noite. Rosângela, boa noite. Terezinha, boa noite.
muito bem-vindas. Valéria, minha sobrinha, boa noite também. Marco Antônio, Betinha, sempre a alegria de estarmos juntos. Então, ele questiona Jesus sobre, primeiro ele enaltece, então ele engrandece, ele dá o devido valor àquilo que ele estava vendo e reconhece que só sendo mesmo da parte de Deus é que poderia Jesus estar realizando tudo quanto realizava. Tenho empregado a minha existência inteira em interpretar a lei mosaica que ele seguia, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar a mão para conhecimento do reino de Deus. Eu acho isso tão bonito da parte de uma pessoa que era tido como um homem de conhecimento, um homem importante, um homem respeitado. E ele mesmo dizia, olha, a minha vida inteira eu tenho cumprido fielmente todos os preceitos da lei mosaica. No entanto, observando aquelas novidades que Jesus estava trazendo, que um homem de mente aberta, não era um homem fechado para qualquer nova informação. Muito pelo contrário, era uma alma pronta para receber a novidade e atenta. E simples, muito humilde, porque da parte dele, sair do nível social em que ele vivia para aproximar-se de Jesus e solicitar ali uma informação, mostrava a sua singeleza, a sua simplicidade, a sua humildade. Margarete, boa noite. Margarete, quanto tempo, né? Dario, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Então, gente, ele dava essa demonstração de uma retidão de caráter, uma grandeza de alma, capaz de buscar e pedir ajuda a outra pessoa. É uma lição para nós, porque muitas vezes nós não fazemos isso. Imagine quando nós temos alguns títulos, terrenos, e de repente é bem aquilo, sabe com quem você está falando? Olha o meu currículo. Como se isso valesse alguma coisa. Sim, vale na terra para isto ou aquilo, é coisa pro forma social, mas não que isso concluiu uma obra de aprendizado na terra. Por mais títulos tivéssemos, ainda temos muito que aprender. E a humildade de chegar para alguém e dizer, olha, eu gostaria de aprender com você, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de um esclarecimento. Isto é uma demonstração de vontade mesmo, de querer e de saber. E assim, ele especifica o que é que ele deseja de Jesus. Ele queria receber o ensino, a palavra de Jesus, sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então ele sabia que o conhecimento do reino de Deus, para ter esse entendimento, ele ia ter sim que buscar recursos próprios da inteligência, do conhecimento pré-adquirido, de tudo que ele tinha. Mostrando que o outro que nos ensina alguma coisa, que nos mostra, que nos dá alguma resposta, ele não pode fazer a nossa parte. Ele passa a informação, porém não dá para ele colocar na nossa cabecinha o exercício da reflexão, o exercício da visualização, do entendimento é nosso, é particular. E nós vamos ter que lançar mãos de recursos próprios, da inteligência, do conhecimento, para podermos então realizar aquele aprendizado. Então há uma parte de quem nos ensina, mas há uma parte que é referente ao educando, aquele que está recebendo o ensinamento. Tem que ter um esforço próprio. E ele era tão ciente disso que ele diz isso para Jesus. Eu quero que o Senhor me ajude, me diga que recursos eu deveria lançar mão para conhecer esse reino. O que eu preciso para ter esse conhecimento? Que caminho eu vou seguir? Jesus então responde a Nicodemos. E ele diz, primeiro, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, porque ele é lógico, ele se apresenta dessa forma.
Eu tenho cumprido a lei, eu tenho vivido minha vida inteira seguindo os preceitos da lei, que sou um homem dentro dos conformes. Jesus disse, ó, não basta isso. Para conhecer o reino de Deus, não basta isso. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Então, antes de pensar que elementos eu tenho, vamos dizer, se nós tivéssemos uma interpretação de texto, eu teria que ter conhecimento léxico, eu teria que ter conhecimento sintático da forma de escrever, de falar, eu teria que saber, conhecer se é uma prosa, é um verso, que é aquilo, se é uma narrativa, que tipo. Às vezes a gente fica muito técnico e querendo lançar mão disso para entender alguns ensinamentos. Então Jesus diz a ele, antes de raciocinar sobre essas disposições, quer dizer, elas também serão boas e úteis para o entendimento, a técnica, o conhecimento, a ciência, aquela arte, o conhecimento dessa ciência é útil? Claro, sim, é útil. Mas Jesus, antes disso, você deveria ter-lhe sentido os textos. Sentir que aquele texto de alguma forma tivesse tocado o coração, emocionado, fizesse balançar nas fibras da alma um novo sentimento. Quando eu já disse uma vez aqui, mas isso é uma fala do Haroldo Dutra, que ele disse que quando ele quis conhecer, interpretar textos bíblicos, lhe foi aconselhado que estudasse poesia, que lesse poesia de todos os tipos possíveis, modernas, poesias antigas, aquelas mais tradicionais ou inovadoras, que ele lesse tudo nessa área, que ele se afiasse o ouvido e a inteligência nesse caminho, porque a Bíblia, o livro, a Bíblia, era um grande poema. E é para ser sentido, e só depois conseguimos então entender. Então, esse era o mesmo chamamento que Jesus fazia a Nicodemos. Não basta você conhecer todas essas técnicas, não basta você saber tudo isso, você precisa, primeiramente precisa sentir, quer dizer, esse sentir desperta em nós o querer. Quando eu sinto isso, me é prazeroso, eu quero mais, eu quero buscar. Então, primeiro para os nossos estudos do entendimento das coisas de Jesus, é esse querer que Jesus nos chama a atenção, é esse sentir, esse gostar e querer mais. E aí então nós nos abrimos para todos os ensinamentos, usando sim os recursos que temos para o entendimento. Vamos lá, boa noite Marli, Humbertinho, que estão aqui também, Jane, Carol, Rosa, Eliana, Júlio, boa noite a todos vocês. Mas, voltando então à fala de Jesus, ele chamava atenção para isso. Então, é bom para nós, não basta termos o conhecimento técnico, não basta termos o conhecimento filosófico, não basta termos o conhecimento científico, nós precisamos nos envolver com aquele conteúdo para então sacar daquele conteúdo, com esses recursos que amealhamos ao longo dos nossos conhecimentos, o melhor, aquilo que mostra o caminho para nós. E ele diz a Nicodemos em seguida, mas em verdade devo dizer que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Aí complicou. Porque Jesus dizia que além de sentir e além de ter uma bagagem intelectual que nos desse uma capacidade de entendimento para isso, ninguém conhecerá, quer dizer, poderá se dizer conhecedor, terá ciência plena do reino do céu sem nascer de novo. E aí Nicodemos faz uma pergunta a Jesus, porque ele não entendeu essa fala de Jesus.
Como pode o homem nascer de novo sendo velho? Ele era um homem adulto, já idoso para a época. Como pode um homem nascer de novo já sendo velho? Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Como será isso? Se eu preciso nascer de novo para aprender, para ter um conhecimento pleno? Como voltar ao ventre materno já estando adulto? E Jesus então, mais uma vez fala a ele, em verdade, reafirmo ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Aí que Nicodemos não entendeu mesmo. Nascer e renascer, como pode isso? Jesus, eu reafirmo, essa é a condição sine qua non. É a condição mais exigida para chegarmos a esse conhecimento. Nascer e renascer. Para podermos abraçar todo esse conhecimento. Entretanto, como pode ser isso? Ele não conseguia atinar com esta fala de Jesus. Como pode ser? E Jesus diz a ele, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Porque ele era um homem que ensinava no sinédrio, falava no templo, nas sinagogas, era um professor, era um mestre. Ele disse, mas você é um mestre, conhecedor da lei mosaica. Você é um mestre em Israel e ignora estas coisas. Como pode isso, né? É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Jesus então dizia, olha, eu estou falando do que eu sei. E o que eu sei é que você vai precisar nascer e renascer. Além dos conhecimentos que você vai adquirir, você vai ter que se envolver em sentimentos por essa causa. Mas eu sei disso. E cada um só pode testificar, quer dizer, testemunhar, afirmar daquilo que sabe. E se eu estou falando é porque eu posso falar com consciência disso. E em seguida ele dizia, apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Você não aceita que eu estou falando que isso é verdade, você está aí. Mas como pode? Como pode? É bem a atitude da criança, né? A gente fala, mas porque Deus é assim. Mas por que Deus faz assim? Por que Deus não faz outro jeito? Por que desse jeito e por que não do jeito que eu entendo? É a criança em nós falando ainda hoje. Questionando. E aí alguém diz, mas olha, é assim. Não, mas não, espera isso aí, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Nós temos esse comportamento e assim nós dificultamos muitas vezes o nosso aprendizado. Mais alguns amigos aqui, Rosana, Ana Maria, boa noite, sejam bem-vindas, que possamos estar juntos muitas vezes, né? Muitas vezes e muitas vidas, já que precisamos nascer e renascer, não foi o que Jesus falou? Que possamos estar juntos muitas vidas, nasceremos muitas vezes, renasceremos outras tantas e que Deus nos permita continuar nessa caminhada de aprendizado que estamos empreendendo já nessa encarnação. Se falando eu, continuava Jesus, de coisas terrenas, então o que ele está dizendo? Que nascer e renascer é na terra, é uma condição terrena. Se eu falo das coisas terrenas, sentes dificuldade em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, porque olha o que ele usava para raciocinar. O que ele conhecia, a lei mosaica. E aí ele não conseguia entender bem aquilo que Jesus estava falando. E isso é natural, porque nós usamos sempre aquilo que conhecemos, aquilo que para nós é o conhecido, é identificado, e é sobre o que conhecemos que nós vamos acrescentando outros saberes, outros conhecimentos. Ele estava fazendo a mesma coisa.
Então Jesus dizia, essas coisas são da terra. E você tem dificuldade em compreender isso com os teus raciocínios sobre a lei. A informação que ele tinha não era suficiente para o entendimento daquele fenômeno terreno, de que Jesus estava falando como uma condição sine qua non para conhecer o reino de Deus. Continuava ele, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando te disser das coisas celestes? Se você não consegue entender o que é um fenômeno biológico, o que é um fenômeno material, um fenômeno terreno, imagine quando eu te falar das coisas celestes, das coisas transcendentes, das coisas espirituais. Se o que é palpável, possível de ser observado, nós não conseguimos enxergar, imagine então aquilo que para nós é tão etéreo, tão sutil que não temos alcance. Que só mesmo pela nossa imaginação, pela nossa linha de raciocínio, pela nossa espiritualização, pela nossa expressão de religiosidade, é que vamos conseguindo encaminhar. Então Jesus continua dizendo a ele, seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Ele compara isto à questão de que uma criança não pode se alimentar das mesmas coisas que uma pessoa adulta. Natural. Um bebezinho não tem os dentes, não tem um aparelho digestivo pronto. Como é que ele vai se alimentar de comidas sólidas como um adulto? Não pode. O seu organismo não processa, ele não tem mastigação suficiente. Então, é cada coisa a seu tempo. Então, Jesus, como é que eu posso dar um alimento preparado para um velho, quer dizer, um homem bem maduro, um espírito bem maduro para ter esse conhecimento? Àquele que ainda é infantil. Ele não consegue visualizar, ele não consegue entender. Jesus continua a conversa, Nicodemos se afasta, ensimesmado, vai pensar, porque ele não conseguiu a resposta clara que ele queria, mas faltava a ele subsídios essenciais, estruturas fundamentais para a reflexão que Jesus estava suscitando daquela alma. E aí, à noite, então, que se faz, Jesus continua ali no mesmo lugar que se encontrava, junto de André e Tiago, em diálogo. Esses dois apóstolos, André e Tiago, estavam ali questionando a Jesus. Eles também estavam perplexos, tanto quanto Nicodemos. Aquilo também para eles, veja, eles eram os apóstolos, os mais próximos do Cristo, que a gente pressupõe que eram espíritos maduros o suficiente para viver a experiência junto do Cristo e para depois assumir a tarefa quando Cristo se fosse. Então a gente imagina que eram espíritos com um cabedal suficiente para a tarefa. E ainda assim, eles não conseguiam entender. Eles estavam também ensimesmados, remoendo aquela questão que Jesus estava trazendo. Vamos lá, boa noite a Didi, a Vera, a Beth, que estão também se manifestando aqui, que a gente agradece muito. Eles então, tanto Tiago e André, se aproximam de Jesus e vão questionar sobre o mesmo assunto. Porque Jesus é interessante, os seus ensinos. Ele tem ensinos que são, aliás, são poucos sermões que ele fez mesmo, né? O sermão do cenáculo, o sermão do monte, o sermão dos ais, que é uma subdivisão. Então, é pouca coisa que Jesus falou como sermão para o povo, ensinando. Ele também usou a questão das parábolas, quando ele se dirigia ao povo, contava as historinhas, porque é mais fácil para o povo entender a historinha, o sentido da história, né? A moral da história. Então ele usava, e para isso ele usava os elementos do ambiente em que ele estava.
do tipo de pessoas para as quais ele falava, se eram pescadores, se eram criadores de ovelha, se eram agricultores, se eram comerciantes. Então ele repete o mesmo ensino pelo menos umas 3 vezes nas narrativas bíblicas, somente trocando os personagens e algumas referências pertinentes ao meio de trabalho que eles tinham. Então ele ensinou por parábolas. E ele ensinou por diálogo, uma conversação mais próxima, que é isso que nós estamos vendo. Então, especialmente para os apóstolos, que participavam lá dos sermões, participavam dos momentos em que ele falava ao povo usando parábolas, mas na intimidade ele tratava o diálogo e esclarecia mais a esses que estavam próximo dele. Então eles perguntam a Jesus, como seria possível aquele renascimento que ele falou, nascer e renascer de novo para conhecer o reino dos céus? Como seria possível isso? E Jesus então diz a eles, por que tamanha admiração em face dessas verdades? Olha que ele diz que isso é uma verdade. E por que a dúvida? Por que admiração? Se é uma verdade, não precisamos nos admirar. Nós temos somente que aprender. Continua Jesus, as árvores, e agora ele vai, vejam a sutileza do seu ensino, porque ele vai puxando pelo raciocínio daqueles que estão com ele, usando os recursos próximos. Então ele diz assim, as árvores não renascem depois de podadas? Ora, qualquer um de nós sabe que sim, que podam-se as árvores e logo ela surge com uma folhagem nova, galhos novos, flores, produção de frutos. É como se ela renascesse. Ela renasce depois da poda, mais encorpada, mais forte. Então ele pergunta, as árvores não renascem depois de podadas? Como respeito ao homem, o processo é diferente. A árvore foi podada para renascer. O homem, para renascer, não é podar, não é amputar, não é seccionar o corpo do homem. Então, diz assim, com respeito ao homem, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo, esse ressurgir. Seja nos vegetais, seja nos animais, seja nos hominais. O espírito de renovação, quando ele fala espírito de renovação, ele não está dizendo do ser espírito. Ele está dizendo desse mecanismo, dessa essência de renascimento que está em todos nós, em todos os seres orgânicos da criação. Então ele diz, o espírito de renascimento é o mesmo, o processo é diferente. Mas a mecânica, o resultante do processo, embora diferente, será o mesmo. Quer dizer, para cada espécie há um processo adequado para esse renascimento do ser. O corpo, dizia ele, é uma veste. O homem é o seu dono. Agora, olha o que Jesus está dizendo quando muitas vezes nós ouvimos pessoas cometerem alguns pecadilhos e dizerem assim, a carne é fraca. Eu me desviei, eu errei porque a carne é fraca. Não, o dono da carne é que é fraco. A carne não tem vontade própria. É o dono da carne. É ele que vai agir. Ele é o dono, ele é o condutor. Usar bem ou usar mal este corpo que nos é dado, o corpo é uma veste. O homem é o seu dono. Como é que eu cuido da minha veste? Cuido bem, trago sempre arrumadinha, zelo pela sua limpeza, pela sua higiene, trago com cuidado. Isso é com o corpo também. O corpo é a veste do espírito. Eu não sou este corpo que aqui se apresenta. Eu sou o espírito vestido neste corpo, nesta encarnação. Essa é a minha veste para me apresentar nesta encarnação. Então Jesus chama atenção para isso.
O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Mas toda a roupa material, tudo que é matéria, acaba rota, rasga, fica velho, estraga. A senilidade chega. A matéria vai envelhecendo e vai ficando fraquinha. É tão verdadeiro que a nossa pele, a partir de mais idade, ela se torna tão frágil. Qualquer batidinha, manchas roxas aparecem, sangramentos, machucadinhos. Era antes uma pele viçosa, forte. De repente ela está gastando. E não esqueçamos que a pele é o maior órgão do corpo humano. Os outros órgãos, então, estão gastando também. É o uso, é a lei do uso. Por conta disso, ele está comparando com a roupa. Sim, a roupa, toda a roupa material acaba rota, rasgada, estragada. Porém, o homem encontra os elementos necessários à mudança de vestuário, naquilo que Deus oferece. Então, rasga-se uma roupa nossa e Deus nos deu algodão, lã, o linho, tecidos. Fazemos outra roupa, nos vestimos de outra forma e vamos trocando à medida que se estraga. Então, à medida que o invólucro vai se estragando, o espírito vai usando a sua inteligência para conquistar um invólucro melhor, novinho em folha, bonito, forte, viçoso, de acordo com a época que ele está vivendo. A morte do corpo, diz Jesus a André e a Tiago, é uma mudança indispensável. Ninguém vai escapar. A morte do corpo físico, nenhum de nós vai conseguir evitar. Seja o momento que seja, ele será. Porque é o desgaste desse corpo material. É a veste que se estraga, se rasga, se perde, vira trapo. Então ele dizia, olha, a morte do corpo é uma mudança indispensável. Porque a alma caminhará. Tira uma roupa, segue com outra, veste outra, arruma outra, dependendo do lugar que vai, é esta vestimenta. Então, no mundo espiritual é uma, quando encarnados é outra, porque depende do lugar em que estamos. A alma continua caminhando, o espírito continua em evolução, através de outras experiências. Até quando nós vamos fazer isso? Esse vai e vem. Nascer, renascer, quantas vezes forem necessárias. Está escrito isso no dômen do túmulo de Kardec, no cemitério Père Lachaise. É exatamente quantas vezes vamos ter, então, que desvestir a carne, que já não é mais necessária, já está rota, já deu o seu tempo de validade. E de repente vestir uma vestimenta nova, reencarnar outra vez com uma roupa novinha, né? Um corpo novinho. Quantas vezes vamos fazer isso? Jesus diz, até que consiga a provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus. Há uma estrada para chegar ao Pai. É isso que Jesus disse. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava mostrando o caminho. Por isso ele é nosso modelo e guia. Mostrando o caminho. E o que ele está dizendo a nós é que nós vamos precisar dessa experiência de nasce, vive, morre, renasce. O tempo inteiro até que consigamos fazer uma provisão de luz. Nós temos que nos abastecer de luz. E é a luz do conhecimento, é a luz do amor, é a luz do bem. Porque a luz é essa energia maior que condensada, ela já é uma... condensada essa energia, ela vai se transformando em outras.
Então, nós temos que ter uma provisão, uma bagagem, uma sacola, uma mala com muita luz, um quantum de luz em nós. Quando Jesus diz, sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Fazei brilhar a vossa luz. Fazer brilhar é fazer essa provisão de luz aumentar, aumentar e aumentar. E isso só reencarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, reencarnando. É o que ele fala, é preciso nascer e renascer. Para quê? Para a estrada definitiva. Porque nós estamos por muitas estradas e às vezes pegamos desvios sérios na estrada. A nossa encarnação e seguintes reencarnações é uma estrada em direção ao Pai. Mas às vezes nos desviamos tanto, porque o Pai é a lei do amor e nós falhamos. Nós falhamos. Facilmente transformamos o amor adoece. Por descaso, descuido, o amor adoece. E aí ele transforma-se em ódio. Ódio não é o contrário do amor. Ódio é o amor ainda, mas é o amor doente. É esse amor doente que nós vamos ter que curar. Porque a lei é do amor sadio. É do amor saudável. O ódio é o amor doentio. O egoísmo é amor doentio. Excesso de amor por nós mesmos é doentio. Então, esses são os desvios que nós vamos pegando, que vai dificultando. À medida que vamos retificando, vamos vencendo a nós mesmos, vamos ganhando mais luz, ou fazendo com que a energia que existe em nós possa ir sendo acessada. Então, vamos conseguindo uma provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Nós somos seres perfectíveis. O homem é um ser perfectível, ou seja, ele mesmo é quem processa a sua perfeição. Ele mesmo é quem desenvolve a sua perfeição através do autoconhecimento, da autotransformação e do autoamor. É assim que vamos desenvolvendo a perfeição em nós. Em princípio, centelhas divinas, trazemos a perfeição, mas ela está embotada, ela está impedida de manifestação por tantos entulhos que nós fomos colocando, lixos emocionais. Então, à medida que vamos tirando tudo isso, essa perfeição relativa em comparação à perfeição divina, essa perfeição vai se evoluindo. Nós vamos chegando ao nível máximo que a Terra possa oferecer em quesito perfeição. Então, nós vamos percorrer esse caminho de luz, esse caminho com a nossa própria luz, com toda a perfeição conquistada. Então, lutar por nós mesmos é uma conquista que vai indo para o nosso banco de méritos, a nossa poupança espiritual, ao longo dos rudes caminhos, porque os caminhos não são fáceis, pela condição no todo da humanidade terrena, do comportamento da humanidade terrena. São caminhos difíceis. Quando todos os convites são ao erro, você resistir ao erro. Quando todos os convites são à corrupção, você não se corromper em aspecto nenhum. Imagine, às vezes a gente não se corrompe nas grandes coisas, mas nas pequeninas, como não? Então, este caminho é um caminho difícil, porque a grande maioria dos habitantes da Terra pauta por uma estrada espinhosa. Escapar desses espinhos fica um tantinho mais difícil para nós. Então, Jesus explicava isso a André e Tiago, da necessidade do renascer para trilhar esse caminho ao reino dos céus. O reino dos céus, vamos entender, não como um lugar privilegiado, não é isso, mas é o estado de paz, tranquilidade, alegria e plenitude dentro deste amor que flui por todo o universo, que é a manifestação divina.
Esse é o reino dos céus. Não esperemos tronos, lugares à direita do Pai, o banquete celestial, como se daí fôssemos para a inércia. Pelo contrário, porque à medida que evoluímos mais, podemos nos tornar o quê? Mestres, professores, instrutores de outros que sabem menos. Então, por conta disso, esperemos trabalho, mas um trabalho prazeroso, porque é a vitória do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do conhecimento contra a ignorância. E é assim que nós podemos colaborar para que esse reino dos céus se implante no coração de cada criatura que conosco caminha. Não é uma coisa tão difícil da gente entender, talvez seja difícil de fazer, mas não difícil de entender. Dá para a gente entender o que Jesus está dizendo. Dá para a gente levar o puxãozinho de orelha assim. Agora resta saber o que vamos fazer com isso. André, então, vai conversar. A Eliane Segui, definição maravilhosa do reino dos céus. É isso, Eliane. Jesus disse, o reino dos céus está dentro de nós. É todo esse estado de harmonia dentro de nós. Esse é o reino dos céus. André pergunta ao mestre: Mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, ele entendeu bem. De início ele entendeu bem. É a roupa material das almas, é o corpo. Por que não somos todos iguais no mundo? Ora, somos todos almas. Ou espíritos criados por Deus e almas enquanto vestimos a roupa de carne. Se todos estamos no mesmo planeta, se nossas vestes carnais são constituídas dos mesmos elementos que o planeta possa oferecer, a estrutura na anatomia dos seres humanos é a mesma. Não interessa a cor de pele, nem tipo sanguíneo. Os órgãos são os mesmos, a anatomia é a mesma. Então, por que não somos todos iguais? Todos com o mesmo tipo de corpo, com as mesmas estruturas, funcionando do mesmo jeito. E ele falava isso porque ele tinha observado, e ele fala, Jesus, isso: vejo belos jovens e vejo aleijados e paralíticos. Por que essa diferença? Não deveriam ser todos belos jovens? Porque uns vêm num corpo chamado perfeito, anatomicamente falando, e outros num corpo com algumas deficiências, dificuldades. Se a veste é material, se nós somos os filhos de Deus e a veste é material, tirados os elementos da terra, seríamos todos iguais. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus a ele, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Porque Jesus já tinha falado. É necessário que o escândalo venha, mas ai de quem por quem ele venha. Aquele que é o pivô do escândalo. O escândalo é o erro que é apresentado, é o fora da lei que é apresentado, a lei do amor. Vamos falar em lei do amor, vamos falar em lei humana. É estar fora desse padrão. Aí causa escândalo, chama a atenção de todo mundo. Mas também providências, por isso que ele diz, é preciso que ele venha, porque só quando vem o escândalo que a gente toma providência. Não diz que é só quando o ladrão entra que a gente lembra de colocar tranca na porta? Tomar mais cuidado? O escândalo é isso. O ladrão veio, já houve o roubo, já houve a confusão. Agora eu vou passar a ter tranca. E os meus vizinhos que viram também vão botar tranca na casa deles, porque eles viram que a experiência não foi boa comigo. Então, nesse aspecto, foi bom que houvesse aquele assalto, porque afinal todos tomaram providências de maior segurança a partir daí. Mas ai de quem, por quem venha, ai daquele que roubou, ai daquele que invadiu a propriedade alheia, ai daquele que passou a mão no dinheiro do outro. São providências, nós só tomamos providências
quando as coisas acontecem. Nós não temos um trabalho de um exercício mesmo, um cuidado anterior, nos cercando de todos os cuidados possíveis, em todas as situações. Não temos isso. Não temos. O que são as vacinas para nós? Se não uma medida preventiva contra uma invasão de vírus que possa vir num determinado momento, uma época do ano, e que se não tivermos o cuidado da vacina, estamos sujeitos à sua invasão. Mas quando é que foram cuidar da vacina? Quando o bichinho veio, fez um estrago danado, aí todo mundo começou a procurar a cura. Mas só agora descobrir esse bichinho? Bichinho não. Covid, ó, coisa velha. Tá lá na gripe espanhola, de 1928. Que o povo já tomava cloroquina lá, né? Quinino que eles tomavam. Então, quer dizer, precisou vir uma coisa tão grande para que agora resolvessem tomar outras providências de higiene, de cuidado, de medicação, de respeito. É isso que Jesus está dizendo. Ai de quem, por quem vem o escândalo? Aquele que não cuidou e permitiu que tudo acontecesse. Ai de quem provocou o caos, provocou o medo, o pavor nas pessoas? Ai de quem? Porque esse vai responder. Diante da lei do amor, ele vai responder. Então Jesus, se eu não tenho dito isto, que aquele que comete o escândalo, né, não tem ensinado que todo aquele que assim procede, que é o instrumento de escândalo, ele tem de chorar, quer dizer, ele tem de pagar pelo mau ato que ele fez? Eu não tenho dito isso? Pagarás até o último ceitil. Jesus fala várias vezes sobre os nossos comportamentos e o fato de termos que arcar com a responsabilidade dos nossos atos. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Cada um de nós carrega consigo mesmo o céu ou o inferno que edificou na consciência. No livro dos Espíritos tem a pergunta, né? Onde está escrita a lei de Deus? Vamos lá? Lei de Deus é a lei de amor. Onde está escrita essa lei? Está lá a resposta dos Espíritos. Na consciência do homem. O homem, como filho de Deus, sabe exatamente que ele precisa, ele deve cumprir os atos de amor. Amor a si, amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a lei. Está dentro de cada um. Então, quando fazemos alguma bobagem, algo errado, começa o inferno na nossa consciência. Culpa, remorso, medo. Aquela coisa, não pode pôr a cabeça sossegada no travesseiro. Não se dorme sossegado. A consciência acusa que nós falhamos. Passa o tempo e a gente não esquece. Nós vamos nos lembrar das nossas falhas. E ao desencarnar, pior ainda, porque elas estarão escancaradas na nossa consciência para todas as criaturas que puderem nos olhar mais de perto. Então, é o inferno mental. Como é o céu mental para aquele que foi reto, cumpridor do seu dever, que fez o melhor que podia, que agiu da melhor forma possível. Para essa criatura, é o céu, porque é a consciência tranquila. É a consciência tranquila. Há uma historinha, essa historinha faz tempo que eu não conto mesmo para o pessoal, mas muitos conhecem e vão lembrar. Havia um homem que tinha uma fazenda e a localização dessa fazenda era um lugar onde tinha ventos muito fortes constantemente, verdadeiros furacões. Talvez aquela costa dos Estados Unidos que é assolada de furacões constantemente. Então havia muitos ventos fortes e ele ficava desesperado porque na questão, quando os ventos sopravam muito forte e era algo mais ou menos frequente, ele tinha gado, ele tinha que cuidar do gado, senão o vento carregava. Ele tinha rolos de feno pela fazenda, que era para alimentar o gado, plantações, enfim.
era toda a produção dele que corria risco. Então ele estava à procura de trabalhador, porque ele sabia que ia se aproximar um evento desse, né? O clima estava indicando isso, e ele precisava de gente para acudir à sua fazenda. E chegou um homem, era um homenzinho, pequenininho, que o fazendeiro tão grande, tão forte, olhou e não achou que aquele um podia dar conta. Mas perguntou para ele: você pode cuidar de tudo? Esse eu posso. Eu posso dormir enquanto os ventos sopram. E o homem disse: meu Deus, esse então vai dormir. Mas eu não tenho ninguém para me ajudar. É melhor que eu aceite essa ajuda. É a única. E ele então empregou aquele homem. E ele começou a perceber no dia seguinte, o homem dormiu naquela noite, no dia seguinte estava ali o tempo inteiro, o homem lá sumido pelo meio da fazenda, não aparecia. Tarde ele veio e tal, recolheu-se, e lá pelas tantas da madrugada começou um vendaval muito forte. E este vento muito forte, o fazendeiro ficou aqueles barulhos todos. Ele disse: meu Deus, agora eu vou perder tudo nessa. Correu até o estábulo, porque o homem dormia no estábulo. Chegou lá, os animais todos recolhidos, quietinhos, ruminando, tranquilos. Nenhuma janela do estábulo batia, nenhuma tábua solta, nenhum barulho. Tranquilo. Olhou naquele canto o homem dormindo em paz. Aí ele acordou, o homem disse: olha, mas está ventando muito e estou preocupado com as coisas. O homem olhou para o fazendeiro e disse: olha, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. O fazendeiro disse: ele não vai levantar. Correu para o campo. Quando ele foi para o campo, ele observou os maços de fenos, estavam todos cobertos com lona, com cordas, com escoras, a lenha empilhada, toda amarrada. O homem tinha feito todo o serviço de segurança para enfrentar aquele vendaval. Então ele entendeu quando o homem diz: eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Esse é o estado de céu na consciência, de paz. Cumprimos a obrigação, nos prevenimos contra todo o mal. Então, mesmo que o mal venha, ele não é capaz de fazer estragos em nós, porque a consciência não dá brecha para isso. Mas se tivermos o inferno astral em nossa consciência, estamos vulneráveis àquelas influenciações espirituais que chamamos de obsessão, com toda certeza. Aí o estrago é grande. Então, este cuidado que Jesus dizia que aquele que comete o escândalo, quer dizer, o mal, a dor, a confusão, ele vai chorar. E cada alma carrega consigo, ele chora por isso, porque ele não vai ter descanso. Ele falhou, sabe que falhou e não tem paz. Por isso ele diz que ele carrega consigo o céu e o inferno no âmago da consciência. Jesus então vai conversando com André, ele diz: seria justo, primeiro, conceder uma veste nova, uma segunda veste, porque a primeira já se estragou, conceder uma segunda veste nova no renascimento, mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Jesus está explicando que muitas dessas dificuldades, né, que nós vemos, as limitações, têm consequência em atos praticados em vidas anteriores. Não cuidamos devidamente. Por não cuidarmos devidamente, a consequência vai lá na frente. Divaldo, explicando sobre isso, ele diz que o espírito, quando é em processo de preparo reencarnatório e mergulho na carne, ele projeta no perispírito
e o perispírito projeta no corpo físico em formação esses conflitos da consciência. Ele é tão consciente que estragou, que então ele vai comprometer o corpo espiritual e vai comprometer o corpo físico em formação. Então não é um castigo de Deus, não há o castigo. Houve uma meia-culpa do espírito e ele está fazendo o expurgo deste inferno na consciência através da nova formatação comprometida muitas vezes. Então Jesus diz, seria justo entregar a ele novamente um corpo novinho em folha, bonito e perfeito, quando ele estragou o primeiro? Segundo, seria justo uma possibilidade, dar a ele possibilidades mais preciosas, dar aos que as utilizassem para o roubo, assassínio e destruição? Às vezes é freio. Porque se fosse permitido alguma coisa, esse espírito talvez fizesse muita bobagem. Nós vimos há um tempo atrás aqui na internet, eu cheguei a comentar com vocês, um vídeo de um rapaz aqui na região do Vale do Paraíba. Ele estava assaltando, eu não me lembro se é aqui ou se é em São Paulo. Ele estava assaltando loja, ele era um cadeirante, não movia os braços, segurando a arma com os pés. Entrou com a cadeira de roda com a arma em punho, pronto para atirar, e uma habilidade fantástica com os pés para segurar e comandar aquela arma. Assaltante. Imagine, quer dizer, esse ali já estava impedido com os braços, mas as pernas ainda permitiam, ainda que não pudesse andar. Ele estava na cadeira de rodas, ele levantava os pés. Quer dizer, talvez ele precisasse estar inteiro imobilizado para a sua própria proteção, para não se comprometer mais diante da lei, para que ele pudesse se recuperar. É difícil a gente olhar isso e com esse olhar que Jesus nos convida a olhar através da reencarnação. Então, continua Jesus, os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos fâmulos e escravos. Então, se ele vestiu a túnica da riqueza e usou mal essa riqueza, fazendo errado com ela, ele vai experimentar a condição daquele que ele fez sofrer. Vai experimentar essa condição. Como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. E aí tem aquela outra historinha do Richard Simonetti no livro Atravessando a Rua, que eu também gosto muito, porque eu acho que ela mostra essa história e vai mostrar que mesmo diante dessa lei existem atenuantes e agravantes. Um homem que era um homem espírita, vivia numa cidade do interior, trabalhava numa fábrica, à noite ia ao centro, fazia muita caridade, todos os companheiros da fábrica gostavam demais dele. E ele, num momento na fábrica, de um descuido, a máquina prendeu a mão dele e esmagou um dedo. E este homem, então, foi socorrido, foi hospitalizado e todo mundo, mas que coisa, um homem tão bom, por que não foi aquele um que era ruim? Porque assim ele já levava o troco dele, este homem que ajuda todo mundo, como que Deus permite? Porque a gente questiona como é que Deus permite, né? E todos falaram tanto para ele que ele começou a vestir essa capa de coitadinho, né? Como é que Deus permite que isso aconteça comigo se eu sou uma criatura tão fantástica? E voltando à casa espírita, ainda com a mão na tipóia, né? O mentor se manifestou naquela noite, ele participava de um trabalho mediúnico, o mentor se manifestou e ele não aguentou. Ele foi perguntar para o mentor, ele fez a mesma coisa que os apóstolos com Jesus aqui. Ele vai perguntar, escuta, mas por que isso aconteceu comigo?
Eu sou uma pessoa reta, eu procuro fazer o bem, eu ajudo todo mundo, e por que é que eu estou passando por isso? Olha, coitado de mim, olha como é que eu fiquei e tal. E aí aquele espírito disse assim, você quer mesmo saber? Então você se prepara. E aí começa a contar a história de uma vida passada dele, que ele fora um feitor de uma fazenda aqui na região do Vale do Paraíba, uma fazenda cafeeira e cana-de-açúcar também. E ele como feitor, ele não foi nada manso com os escravos. Ele sentia prazer em ferir. E quando um escravo não agia de acordo com o querer dele, ele castigava, enfiando a mão, o braço do escravo no moinho de cana. E gargalhava quando a cana saía junto com o sangue daquele braço. E o escravo saía dali, com o braço triturado, ia para a senzala, aqueles remédios que eles podiam providenciar na própria senzala. Muitos tinham infecções homéricas, desencarnavam em consequência disso, odiando o feitor. 4 deles alimentaram esse ódio, então levaram o inferno na consciência. E no mundo espiritual ficaram aguardando. O dia que o feitor desencarnou, eles quiseram então ajustar contas com ele no mundo espiritual. E aí há todo um convencimento dos espíritos amigos, um convencimento muito grande, e eles acabaram, 3 deles acabaram desistindo do intuito da vingança, entenderam porque ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele queria voltar e passar pela mesma experiência, e aqueles ficaram satisfeitos de que ele desejava passar pela mesma dor que eles passaram. Tornou-se mais ríspido, mais difícil, e então ele reencarnou, pedindo para passar pela mesma prova, pela mesma dor. E a máquina, na fábrica, espremeu a sua mão. Levou só um dedinho, um pedaço do dedinho, de um dedo dele. Então ele disse, você teve um mérito por tornar-se uma pessoa boa, por ajudar as criaturas, por fazer a caridade, você recebeu o mérito de ter apenas uma pequena parte do seu corpo levada pela máquina. Você quitou a sua própria consciência com isso. Então tire essa mão da tipóia e volte ao trabalho e deixe de ser coitadinho. É duro ouvir isso, mas razões existem. Minha gente, nós extrapolamos o nosso horário, a gente fica contando história e as histórias vão longe. Nós vamos parar por aqui, vamos voltar, porque fica uma impressão para nós de que qualquer criatura que esteja hoje portadora de uma necessidade especial é uma criatura altamente comprometida com a lei do amor e que está pagando por isso. Nós vamos ver que não é bem assim. Nós temos atenuantes e agravantes. E nós temos sacrifícios. Então, aguardemos a semana que vem, quando continuaremos, se Deus quiser, neste mesmo ponto de reflexão sobre as condições reencarnatórias que nós estamos sujeitos. No mais, amigos, agradecemos muito a companhia de vocês. Lembrando, por favor, passem lá no YouTube. 2 minutinhos que vocês vão até lá. Deem lá o like, se inscrevam, batam o sininho para receber, para que eles percebam que há movimentação, aumento de pessoas e assim mantenham aquilo lá visível, porque são essas reflexões que nós fazemos aqui e que vão ficando lá para outras pessoas poderem assistir. Não é por nós, vocês sabem que não é por nós, mas é uma oportunidade, como a lição de ontem, né? Vamos contribuir com o bem. Vamos contribuir com o bem e ter na consciência o céu. Eu acho que esse é o nosso desejo. Temos o céu em nossas consciências e isso só conseguimos com a consciência tranquila de termos feito o melhor. Assim, vamos agradecer a Deus hoje, porque a nossa semana se encerra aqui. Voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, né? Já fizemos, a semana passa muito depressa, a vida passa muito depressa.
Nosso tempo vai encurtando cada vez mais, por isso não podemos perder tempo. Vamos a uma prece, a um poema de Michael Coste, que se chama Ação de Graças. Eu acho que nós temos mais que agradecer mesmo. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Minha voz que canta quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir, tanto a oferecer e a agradecer. Que Deus nos abençoe. Por gratidão, estendamos essas bênçãos que temos recebido a toda esta humanidade terrena, como eu gosto de pedir aos governantes do mundo, para que eles possam decidir de forma mais humana tudo o que precisam decidir, que não é fácil para eles, mas que Deus ilumine, abençoe a todos aqueles que estão pelas estradas, que estão nos hospitais, que estão envolvidos nas dores, nas dificuldades, que possam ser amparados, assistidos, fortalecidos e protegidos. Abençoe os nossos lares, fazendo com que a luz se faça e assim toda a treva se afaste. Muita paz, bom fim de semana, Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.